Deus é uma bênção. Essa é uma afirmação que todo cristão sabe muito bem. Deus é uma bênção. Não é verdade? Tudo o que Deus faz é maravilhoso. Todas as palavras de Deus são puras, santas. Pode ser até que você não goste, porque muitas vezes Deus dirá a verdade na sua cara, exatamente o que você precisa ouvir. Mas tudo o que Deus fala é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Todos os caminhos do Senhor são bons. Tudo que vem de Deus é bom. Deus é uma bênção. Deus realmente é maravilhoso. E o fato de Deus ser assim, significa que nós também devemos ser assim. O fato de Deus ser uma bênção, significa que você deve ser uma bênção. O fato de Deus ser bom, significa que você deve ser bom. O fato de Deus ser tão gracioso, significa que você deve ser gracioso, porque tudo isso nos foi comunicado. Nós somos feitos à imagem dele. Você tem sido essa bênção? As pessoas são abençoadas por você. Desde a exortação a mais dura que for necessária, porque nós encontraremos na Escritura Jesus dando cada bronca, como inclusive nós encontramos em Mateus 16. Jesus se virando para Pedro e dizendo: arreda, Satanás. Já imaginou ouvir isso de Jesus? Mas havia uma razão muito clara para isso. Você tem sido uma bênção da exortação mais dura e necessária, ao serviço prazeroso, contínuo, constante, ao prazer de abençoar, cuidar, levantar, ajudar e assim por diante. Deus é uma bênção. Seja uma bênção também. Todavia, o pecado, ele tirou de nós esse benefício tão maravilhoso, de sermos sempre uma bênção. Poderíamos ser sempre uma bênção nas palavras, sempre uma bênção nas ações, sempre uma bênção nos sentimentos, sempre uma bênção em tudo. O pecado, ele corrompe, ele corrói tudo. E aqueles que foram feitos para serem bênçãos de Deus, tantas vezes se tornam pedra de tropeço para outros. Portanto, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer sobre isso. Vamos continuar a exposição de Mateus 18, versículo 6 a versículo 9. Mateus 18, de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Senhor Deus amado, queremos agradecer porque o Senhor nunca deixou de falar conosco. E apesar de nós, o Senhor continua sendo bênção em nossas vidas, instruindo-nos pelo caminho que devemos andar. Portanto, pedimos que o Teu Santo Espírito abra sempre o nosso entendimento e o nosso coração esteja sempre pronto para ouvir tudo que o Senhor tem a falar, para que sejamos edificados e também sejamos bênção nas Tuas mãos. Ó Deus, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Quando Jesus se dirigiu aos discípulos falando sobre o não ser pedra de tropeço, é bem possível que Pedro tenha se lembrado do que aconteceu antes, que nós mencionamos. É Mateus 16, a partir do versículo 21, diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ou seja, Jesus, que até aquele momento estava revelando quem ele era, e depois que os discípulos compreenderam quem ele era, o Filho de Deus enviado pelo Senhor, ele começou a revelar outra coisa, a obra que ele viera fazer, que é a divisão natural dos 3 evangelhos sinóticos. A primeira parte dos evangelhos sinóticos revela quem é Jesus e a segunda parte revela o que ele veio fazer. Então, a partir daí, Jesus começa a mostrar que, ao contrário do que eles pensavam, Jesus não veio ser coroado e dominar sobre o mundo politicamente ou destronar o imperador romano, nada disso. Muito pelo contrário, ele veio para a cruz. Porque o nosso inimigo não era Roma, o nosso inimigo era Satanás, o pecado, o mundo. O nosso inimigo é algo muito mais profundo. E a partir daquele momento, tendo dito que iria sofrer e que morreria na cruz do Calvário, versículo 22 diz: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Por quê? Por causa de tudo que ele disse. O Filho do Homem vai para Jerusalém, o Filho do Homem vai sofrer nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, e vai ser morto. E aí ele chamou Jesus: Jesus, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ele, pensando estar fazendo uma coisa boa, consolando Jesus, ele estava, na verdade, tentando Jesus. Jesus, o Senhor é enviado do Pai. É claro que não vai acontecer mal algum. O Senhor é o Filho de Deus. É claro que não vai acontecer mal algum. E começou a instigar Jesus a pensar em se livrar da angústia, da dor e do sofrimento. É por isso que Pedro ouve as seguintes palavras, versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ele agiu de forma própria de Satanás. Lembram o que Satanás fez? Quando se achegou a Jesus para tentá-lo, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, o texto nos diz que Satanás, vendo que Jesus estava com fome, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, diz que o tentador se aproximou e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Observem, olha, se é o filho de Deus, então sacia a sua fome, você tem todo o poder para isso, não tem? Faz aí. E tentou Jesus 3 vezes, inclusive uma das tentações, que está já no final, versículo 8, diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E então Jesus repreende Satanás. O que Pedro fez foi muito próprio de Satanás. Tentar a Jesus, para Jesus desistir da cruz do Calvário. Para Jesus preferir uma vida boa, uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais agradável. Caminho de cruz não é nada agradável. Caminho de morte não é nada agradável. E naquele momento, agindo como o próprio Satanás, Pedro se tornou uma pedra de tropeço. É exatamente isso que significa escândalo, tá? A palavra escândalo aqui é exatamente a palavra tropeço. É a mesma coisa, certo? Você tem sido uma bênção
ou tropeço. Esse ponto, ele é importante ser meditado, porque Jesus levou a sério e disse como é sério que a igreja seja sempre bênção. Que as pessoas sejam sempre uma bênção umas para as outras, nunca uma pedra de tropeço. Ou seja, Deus quer que nós sejamos o que Deus é para nós. Deus nunca te conduziu para o mau caminho ou tentou destruir a tua vida, já tentou? Você pensa em Deus perseguindo, maquinando o mal, articulando politicamente, como acontece, inclusive, tentando destruir você, tirar você, prejudicar, tirar você do trabalho, fazer mal a você, ou mesmo te conduzir por um caminho tentador e assim fazer você cair? É claro que não. Deus é uma bênção na sua vida, e mesmo que Ele, como aconteceu com Jesus, nos conduza pelo vale da sombra da morte, para sermos tentados por Satanás, a palavra diz que Ele nunca deixa que a gente seja tentado mais do que nossas forças. Em outras palavras, Ele dá o escape, e Ele não faz isso para nos destruir, Ele faz isso para nós glorificarmos o nome dEle com a vida. Deus nunca faz o mal ao seu povo. Nunca. E você? Tem feito bem ou o mal? Para a gente entender essa pedra de tropeço, vamos ver a mesma palavrinha usada no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. É um texto que esclarece bem o que é ser uma pedra de tropeço. Levítico 19, versículo 14. Veja que é uma proibição de Deus. Diz assim: não amaldiçoarás o surdo. Inclusive porque, uma vez que ele é surdo, ele não ouve, você está amaldiçoando, ele não está ouvindo. Então você, na verdade, não só está amaldiçoando, você está zombando dele, né? Ele nem está ouvindo o que você está dizendo. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Imagine colocar, de repente, uma pedra na frente de um cego, um toco na frente de um cego, para vê-lo cair. Jesus está dizendo assim: o mundo é cheio de tropeços, o mundo é maligno, o mundo jaz no maligno, como Jesus, quando se referiu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque Satanás sempre coloca tropeços sobre nós. Satanás, ele, assim como os fariseus, veio matar, roubar e destruir. Satanás faz isso o tempo inteiro, tanto que ele colocou um tropeço em Jó. Lembra de Jó? Jó sofreu bastante, não sofreu? Quem colocou o tropeço na vida de Jó foi Satanás. Chegou diante de Deus e disse: Senhor, ele só teme ao Senhor porque ele tem sido abençoado com tudo. Faz o seguinte, tira tudo o que ele tem, veja se ele não vai blasfemar. Satanás colocou um tropeço para que Jó caísse. A ideia era destruí-lo. A ideia não era testá-lo apenas. Mas Deus, que sabe todas as coisas e sustenta os seus servos, deixou que ele fizesse. Até o ponto de quase acabar com a vida de Jó, mas ordenou que preservasse sua vida, porque Deus tinha um grande plano na vida de Jó. Satanás tentou destruir Jó, e Deus o sustentou com a sua poderosa e graciosa mão. Jesus está dizendo: nunca seja uma pedra de tropeço. Jamais seja uma pedra de tropeço. E isso pode acontecer das formas até mais sutis, e por isso que é uma questão muito importante de ser refletida com frequência. Você quer ver uma coisa? Quando a gente trata a questão da bebida, por exemplo, algo que poderia ser tratado com mais maturidade pelo povo de Deus, afinal das contas, como disse Paulo, não há nada nesse mundo que seja impuro. Todavia, ela pode se tornar uma pedra de tropeço quando as pessoas, por causa do orgulho ou a vaidade, porque acham que deve ser do jeito que elas querem, terminam levando outras pessoas a tropeçar simplesmente por causa de uma comida ou bebida, que foi o que Paulo disse. Vamos conferir lá em Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, Romanos 14,
Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, nem comida nem bebida, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, pense nas comidas impuras que os judeus não comiam, ou animais sacrificados aos ídolos que eram comprados. Já não andas segundo o amor, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Em outras palavras, Paulo, mesmo considerando que há pessoas débeis no corpo, como ele diz no versículo 1, acolhei ao que é débil na fé. Aquele que é mais fraco na fé, acolha. Não seja você que se acha tão forte, tão maduro, e tão saudável, tão inteligente, não seja uma pedra de tropeço para o fraco. Porque o objetivo não é salvar os fortes, mas salvar todos o que Deus quer salvar. Tanto fortes quanto fracos. Lembrando que tantas vezes Deus mostrou que Ele escolheu os fracos no lugar dos fortes, para mostrar que do Senhor, ao Senhor pertence a salvação, e do Senhor, portanto, vem a salvação. Não seja uma pedra de tropeço. A ideia é ser uma bênção, como inclusive Deus é uma bênção para nós. Ser uma bênção para o outro. Isso não aconteceu apenas uma vez. Nós vamos encontrar esse problema mais de uma vez na Escritura, no Novo Testamento. Em Romanos ainda, capítulo agora 16, versículo 17, Paulo adverte que os irmãos realmente procurem tomar uma atitude diante de um problema. Pessoas que causavam escândalos ou tropeços para outras pessoas e não se preocupavam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e tropeços, que são os escândalos, é a palavra tropeço, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Ou seja, eles estavam ali desviando da Escritura, conduzindo para outros caminhos, desviando daquilo que haviam recebido, a simples palavra de Deus. Se afastem. Eles estão fazendo o que Pedro terminou fazendo em certo momento. Eles estão sendo pedra de tropeço, conduzindo por um caminho e que não é o caminho que o Senhor ensinou. Ser uma pedra de tropeço é fazer as pessoas caírem, em vez de fazer com que elas caminhem bem com o Senhor. E caminhar bem com o Senhor, veja, é ensinar a verdade. Sempre ensine a verdade, não o que você acha. Ensine a verdade. Ensine a palavra de Deus, para que as pessoas possam ir a Cristo. Afinal das contas, me diga, para quem as pessoas precisam ir? Para você? Para o doutor fulano de tal? Ou para o pastor cicrano? As pessoas precisam de Cristo. Conduza elas para Cristo. Porque quando nós não ensinamos a verdade, nós estamos conduzindo pessoas por caminhos diferentes. Caminhos que são como tropeço, porque não conduzem para a salvação, apenas para algum outro lugar. Conduza as pessoas para Cristo. Não seja uma pedra de tropeço. Isso deve fazer você pensar e orar sempre: Senhor, não me deixe ensinar o que não é a Tua palavra. Não me deixe ensinar segundo o meu coração. Eu preciso ser fiel na Escritura, eu preciso ensinar a verdade. Me ajude a ser fiel. Sempre ore isso, sempre peça ao Senhor: eu quero ser uma bênção para as pessoas. Eu quero que minha boca seja um instrumento do Senhor, para que elas possam ir a Cristo no trabalho, na escola, em casa, na igreja, na vizinhança. Eu quero que as pessoas possam ir a Cristo por meio da minha boca. Porque a minha boca ensine a palavra, para que as pessoas realmente possam chegar ao Senhor e Salvador Jesus. Mas
também coloque-se diante do Senhor, pedindo que o seu coração esteja de tal modo cheio de Cristo Jesus, que a sua vida seja um instrumento. Como disse Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Seja uma bênção na sua vida. Observando, inclusive, 1 Coríntios, um outro texto em que Paulo adverte os irmãos que se achavam muito maduros, que se achavam sábios demais e estavam ignorando os demais. 1 Coríntios, capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Falando sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, ele diz assim, a partir do versículo 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade, veja, pessoas que entendiam a liberdade cristã, mas não sabiam usar a liberdade cristã, de algum modo não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Versículo 13, e por isso, se a comida serve de escândalo, o tropeço, a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Observe que Paulo está associando uma vida que é uma bênção, em vez de ser um tropeço, com uma vida de amor. É interessante que Paulo mostra que para você não ser um tropeço para as pessoas, você precisa refletir o ensinamento à luz do amor de Deus. Do amor de Deus que suporta as tuas fraquezas, que suporta as tuas falhas, e que tantas vezes vai conduzir você com muita paciência. Deus não conduz a gente pelo caminho mais excelente de uma hora para outra. Deus pacientemente vai nos ensinando. Você percebe que você vai amadurecendo aos poucos? Deus vai aguentando tuas debilidades. Um dia lá atrás você pensava que simplesmente não podia usar bermuda, porque usar bermuda era coisa do diabo, por exemplo. E então você aprendeu que não tem nada a ver, desde que esteja decente. Outros vão achar que se não usar um paletó e uma gravata não pode pregar. E aí esquecem que Jesus nem usou paletó nem gravata. E as pessoas vão amadurecendo aos poucos. O que acontece é que nisso Deus mostra que Ele é muito paciente. E suporta as tuas fraquezas e tuas debilidades e continua sendo bênção na tua vida, conduzindo você pacientemente. Ele não diz simplesmente assim, eu vou chocar ele. Eu vou chocar para que, de uma vez por todas, ele pense, acredite, faça aquilo que é maduro. Não. Deus pacientemente suporta. Suporta os mais fracos, suporta os mais fortes. Não é por isso que na Escritura tem tanto homem e mulher de Deus cheios de falhas. Observe, durante a jornada de Israel, há muita gente que fez coisas bobas. Por exemplo, quando nós vamos para o dia de Juízes, vários dos personagens que foram juízes, usados por Deus para libertarem o povo dos inimigos, tiveram condutas bobas, como, por exemplo, pedir que realmente Deus confirmasse diversas vezes se era a vontade dele ou não, com sinais, como, se esse algodão estiver cheio de água e o resto não estiver, então verei que é o Senhor. Ele colocou em dúvida de novo. Não, agora vamos fazer o contrário. E vai colocando Deus em teste, por causa da fragilidade, porque eram débeis, eram fracos, eles não tinham maturidade suficiente para descansar e confiar no Senhor. Mas Deus suportou. A pergunta é, e você? Você é uma bênção? Você realmente é uma bênção para as pessoas? Ou termina sendo uma pedra de tropeço para elas? Porque você não consegue amar.
amar como Deus ama. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. 31 a 33. 1 Coríntios, agora o 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Observe, esse versículo não significa, então eu posso comer de tudo, beber de tudo, dou graças a Deus e está tudo bem. Não é só isso. O versículo não está dizendo apenas que eu tenha que fazer tudo dando glórias a Deus e graças a Deus. Não é isso. Olha o versículo seguinte. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas os de muitos para que sejam salvos. É isso que é aqui o comer e o beber para a glória de Deus. O comer e o beber para a glória de Deus, em outras palavras, para Paulo é coma e beba realmente glorificando a Deus com a tua atitude. Não sendo uma pedra de tropeço. Eu entendo que comer carne de porco não é pecado. Deus já liberou em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nos fala isso claramente. Pedro recebeu essa revelação, e aí o irmão, que era judeu, se converteu, então ele vai à sua casa e você diz assim, eu tenho que comer tudo para a glória de Deus, eu vou fazer carne de porco para ele aprender a comer carne de porco. E naquele dia ele ficará tão profundamente escandalizado que ele ficará em dúvida sobre o que realmente deve fazer. Por exemplo, ele tem alguma debilidade? Tem. Mas Paulo está dizendo, você não comeu para a glória de Deus. Não é porque você fez a sua oração e disse, Senhor, obrigado por esta carne de porco que o Senhor me deu, porque eu sei que tudo vem do Senhor. E então você, achando-se tão maduro, então entendeu que estava comendo para a glória de Deus. Não, Deus está dizendo, você não comeu para a minha glória. Você comeu com orgulho e vaidade. Você comeu para satisfazer o seu ego. Porque se comesse para a glória de Deus, você teria pensado no teu irmão e teria comido outro tipo de carne. E teria mudado o cardápio, porque você sabe que o seu irmão tem debilidades nessa área, e você teria suportado a debilidade dele por amor. Isso é comer para a glória do Senhor. Então, será uma bênção. Ali você teria a oportunidade de ser uma bênção para aquele que é mais fraco. Porque no final das contas, tanto faz comer como não comer, a gente não vai crescer ou diminuir por causa disso. O reino de Deus não é comida nem bebida. E é isso que Paulo quer dizer. É que ninguém precisa mostrar que pode ou não pode. Porque o reino de Deus não é isso. Paulo nos diz que o reino de Deus é justiça. É paz. Inclusive entre as pessoas. É alegria no Espírito Santo. Então, não seja pedra de tropeço. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço. Mas ai do mundo, mas ai do homem por quem faz isso. Ou seja, daquele que despreza o outro, ou propositadamente é pedra de tropeço para o outro. Não seja pedra de tropeço. Deus nunca foi para você. E com certeza Ele não aprova. Não importa se são pastores, se são membros de igreja, aqueles que querem ser pedra de tropeço, que querem destruir outras pessoas por causa do próprio coração, o orgulho, a vaidade, porque acham que são melhores do que os outros. Isso está cheio por aí e é um saco. Mas não seja uma pedra de tropeço, não seja, porque Deus não se agrada, Deus é uma bênção. Mas aí o que eu faço então, Senhor? Versículo 8 e 9, Mateus 18, 8 e 9. Portanto, então vejam a conclusão, diante do propósito de você não ser uma pedra de tropeço, nem no ensino e nem na prática, nem no ensinar a doutrina, nem no praticar a doutrina, então para não ser uma pedra de tropeço, ele diz, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado
no inferno de fogo. Corta de ti o que faz você tropeçar, o que faz de você um tropeço. Tira. Veja que esse texto, entendido num contexto eclesiástico, entendido não com indivíduos apenas, mas com o corpo de Cristo, a igreja, ele se encaixa perfeitamente naquilo que Paulo disse, e nós lemos em Romanos 16. Quando Paulo disse em Romanos 16, versículo 17, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e tropeços, os escândalos são os tropeços, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Veja que tem a ver exatamente com o que ele está dizendo ali. Se você percebeu que tem tropeços dentro da igreja, corta, tira. Eles não estão ensinando a palavra. E aí vale salientar aqui bem claramente, a gente está falando de palavra de Deus. A gente está falando da opinião de A, B ou C, do regimento A, B ou C, a gente está falando da Escritura. Afinal das contas, somos uma igreja que, teoricamente, diz que a Escritura é a única regra de fé e prática, e não outra. Portanto, somente a Escritura deve ser ensinada como palavra de Deus. Não poderia ser outra. Em hipótese alguma, poderia ser outra. Corta. Para que não haja tropeço, corte da sua vida aquilo que faz tropeçar. Corte do meio da igreja o que faz tropeçar. Tire. Porque o propósito é que todo mundo vá para o reino de Deus, que todo mundo herde a vida eterna. O propósito não é que alguns que se acham melhores do que os outros se herdem a vida eterna, mas é que todos aqueles que creem em Cristo herdem a vida eterna. Então tira aquilo que vai conduzir ao inferno. Afinal das contas, o que é melhor? É melhor entrar no reino de Deus com prejuízos, perder coisas da vida que estão levando a pessoa à perdição, ou é melhor simplesmente desfrutar de tudo o que quer, deixar as coisas do seu jeito e no final das contas, como ele diz, seres lançado no fogo eterno? O que é melhor? Precisamos atitudes. Observe, atitudes. Jesus conduz a igreja a uma atitude, inclusive muito bem praticada por Paulo em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, primeiramente. Gálatas, capítulo 3. Paulo está diante de uma pedra de tropeço muito grave. Os judaizantes, que se diziam cristãos, e Paulo chama de falsos irmãos, estavam conduzindo os gálatas para longe de Cristo, com falsas doutrinas, porque estavam querendo impor a prática da lei mosaica como meio de salvação. Paulo dá um basta nisso, chamando e exortando os gálatas da seguinte forma, Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Observe que ele está dando um basta. Tirem a pedra de tropeço. Capítulo 5, versículo 12, Paulo chega a dizer: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque eles ensinavam a circuncisão como uma necessidade para a salvação. Tomara que cortassem tudo, esses que vos incitam a ir para longe de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Corta. Se tem alguma coisa que está levando irmãos a tropeçarem, tira isso. Cara, você é tão dependente disso, que você precisa disso para continuar sendo cristão e deixando os outros tropeçarem. Deixa isso. Esquece isso, abandona isso. Porque é melhor entrar todo mundo no reino de Deus do que pessoas tropeçarem por tua culpa, por tua causa, por coisas tolas que parecem ser maduras. Porque normalmente quem usa da liberdade, normalmente se acha muito maduro. Eu sou maduro porque eu sei a liberdade que eu tenho.
Mas quando faz uso da liberdade para que outros tropecem, ou deixando que outros tropecem, mostra que no final das contas não são maduros, são na verdade infantis, porque não conseguem nem sequer se livrar de coisas tolas que poderiam ser deixadas para lá, porque ninguém depende delas, quer comida, quer bebida, quer outras coisas quaisquer. Se não somos escravos de nada, então por que precisamos fazer aquilo que levam outros a tropeçarem? Isso mostra que a igreja precisa estar olhando para a eternidade. Há algo mais importante, como Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não se preocupem com coisas passageiras. Há algo mais importante. Se algo, então, faz tropeçar, corta. O que é que faz você tropeçar? Ou o que é que faz outros tropeçarem? Já parou para pensar? Tira. Observe que Jesus, ele não dá meias palavras. Ele não vai tentando jogar para cá e para lá, para ir contornando aos poucos a situação. Ele toma uma atitude mais drástica, necessária. Olha, isso aqui não é bom. Tire. Simplesmente isso. Tire. Para que você possa, a igreja do Senhor também, herdar a vida eterna bem tranquilamente. O que é que precisa ser tirado da tua vida? O que é que precisa para que você nem tropece, nem outros tropecem? Já pensou nisso? O que é que precisa ser tirado de entre nós para que ninguém tropece? Quais são os males? Pecados que são cometidos dentro do corpo, problemas que você tem em você. O que é que precisa ser tirado? O que é mais importante? Então eu pergunto, o que é mais importante para você? A vida eterna ou aquilo que você tem, quer, conquistou ou deseja aqui? O que é mais importante? Defina o que é mais importante para você. Que todos herdemos a vida eterna, estejamos para sempre com Jesus, vivamos para sempre com o Senhor, nos alegremos eternamente com Ele, ou é mais importante o seu orgulho, sua vaidade, seu bem-estar e certas coisas que você gosta nessa vida? O que é mais importante? Um dia ou outro você morrerá. E se soubesse o dia exato, você poderia contar quantos anos você teve para comparar com a eternidade que Deus prometeu para nós. Vale a pena? Vale a pena trocar a eternidade por um tempo tão curto de vida? Que recentemente nós pudemos ser lembrados que a morte um dia chega para todos. Vale a pena? Então, comece a pensar. O meu propósito é ser bênção. Como congregado, como membro, como pastor, isso deveria ser para todo mundo. Não tem ninguém que esteja isento. Olha, eu estou acima de todo mundo, porque eu sou bam dentro da igreja. Então eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas os outros não. Não tem esse aí. Ele pode se achar, mas não tem. Deus vai cobrar de todos do mesmo jeito. Então, comece a ser bênção. Seja bênção para o seu irmão. Mesmo que você olhe para ele e diga assim, é um membro mais fraco na fé, precisa amadurecer. Ele ainda acha, e a gente tem irmãos fora do nosso, vamos dizer assim, aprisco denominacional. Irmãos que têm certas debilidades. Alguns deles, inclusive, se horrorizam em ver que tem um pastor com barba. Mas eu vou fazer o quê? Eu sei que são débeis na fé, mas a esperança que um dia amadureçam, a gente vai ensinando. Todavia, aquilo que mais almejamos é que todos se cheguem à eternidade. Lá, com certeza, tudo se resolverá. Isso é mais importante. Então a gente vai tendo paciência. Então seja você paciente e bênção. Seja bênção.
para que aquelas pessoas que estão ao seu redor sejam conduzidas a Jesus e abençoadas pela sua vida de tal modo que aqueles que são mais fracos possam amadurecer na fé e não serem escandalizados a tropeçar. Isso necessitará de você maturidade, mas uma maturidade de verdade, não uma aparente maturidade. Exigirá de você paciência, exigirá de você muito amor, para olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa precisa tanto, tanto aprender a amadurecer, e você mesmo assim continuar persistindo, abrindo mão, inclusive, abrindo mão. Puxa, eu queria tanto aquele vinhozinho gostoso, estou com água na boca, mas aquele irmão ainda não está pronto para isso. Queria tanto aquela carnezinha de porco, coisa que não vai ser muito comum aqui no Brasil, mas aquele irmão ainda não está pronto para isso. Entre outras coisas, a tolerância, a paciência, o amor, que é exatamente o amor que Paulo elogiou de Tessalonicenses, dizendo que eles tinham marcas de verdadeiros cristãos, e uma das marcas era, além da fé operosa, era o amor abnegado, ou seja, eles eram irmãos que estavam prontos para abrir mão de coisas particulares por amor de outras pessoas. Eles estavam prontos para suportar a fraqueza do outro e não ser pedra de tropeço por se acharem maduros demais. E sabem quem vai ajudar muito você nisso? Muito mesmo. É o verdadeiro amor. Aquele amor que você experimenta de Deus e nem percebe, porque o ser humano olha muito equivocadamente para si. O ser humano é como aquele desenhozinho que eu já vi em algum lugar, de um gatinho que se vê no espelho como um grande leão. O ser humano é assim. E por isso ele não vê como Deus todos os dias é paciente, é amoroso, é bondoso, é misericordioso, é gracioso e tolera todas as tuas falhas, fraquezas, debilidades, o teu orgulho, que achando que sabe demais, e Deus olha para você e tem paciência, e suporta, e vai trabalhando a tua vida. Às vezes aperta um pouquinho mais porque você precisa, outras vezes ele deixa mais frouxo, conduzindo você para Jesus, porque tudo o que importa é que você realmente vá até a eternidade. Isso importa. Então Deus é tão paciente. Então, olhe mais para Deus e veja como Deus trata você tão graciosamente. E comece a refletir como você poderia imitar a Deus, para não ser uma pedra de tropeço, para ser uma bênção para as pessoas. Porque, diga-se de passagem, tenho certeza que se perguntássemos, todos diriam: eu gostaria sim que você fosse uma bênção para mim. Isso todos a respeito de todos. E eu não me excluo, porque eu gostaria que todos também fossem uma bênção para mim. Que outros pastores fossem bênção e não maldição, e não pedra de tropeço, como infelizmente tem se tornado comum dentro das denominações. Seja uma bênção para as pessoas, como Deus é uma bênção para você. Ouça o que Jesus disse: se há alguma coisa que faz tropeçar, tira, corta, não vale a pena, está perdendo o seu tempo, isso é passageiro. Olha para a eternidade, vale mais a pena, porque é melhor entrar na eternidade sem benefícios, sem coisas que eram aparentemente boas aqui, do que simplesmente tendo essas coisas e ter que ir ao inferno, porque se apegou tanto a coisas ruins, coisas que não eram boas aos olhos de Deus, e que terminou trocando a eternidade por elas. Seja uma bênção. Não queira ser uma pedra de tropeço. Lembre-se, Deus sempre é uma bênção para o seu povo.